Olá, está no ar o programa Fala Vereador, um dos primeiros desse ano de 2021, e para nós é uma satisfação receber nesse momento o vereador Neemias Miqueias, eleito pelo Partido Social Democrata. Vereador, muito obrigada pela sua participação, viu, aqui conosco. Eu que agradeço a TV Câmara, o Departamento de Comunicação, por essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do mandato, da nossa trajetória, informando toda a população de Uberlândia. A gratidão é nossa. Ok. Vereador, o senhor tem uma experiência longa na área da assistência social, o senhor é assistente social. Queria que o senhor falasse sobre esse trabalho seu também como professor na área de graduação do curso, né? E também o seu trabalho à frente da Fundação Filadélfia. Isso, fui presidente da Fundação por quase 10 anos, professor do curso de Serviço Social. Profissão de Serviço Social é o que me rege, é a minha vida, tudo que eu me formei como pessoa, como profissional, mediante essa profissão. Fizemos um trabalho durante quase 10 anos, como já foi dito, na área de educação, na área da própria política de assistência social, na área da saúde, atendendo aí mais de 2.000 pessoas, são mais de 2.200 alunos que foram atendidos pelos trabalhos realizados pela Fundação. Coordenei o curso e fui professor também por quase 10 anos. Então, isso nos deu uma bagagem, né, frente às políticas públicas, tanto no conhecimento mesmo, teórico das políticas públicas, mas também vivendo isso na prática. Então, essa vivência, essa experiência nos motivou para que, no ano de 2020, a gente colocasse o nosso nome à apreciação e, pela graça de Deus, fomos eleitos e estamos aqui para fazer um bom trabalho. Frente à sua atuação, o senhor ficou 7 anos como presidente da Fundação Filadélfia. É uma fundação que, antigamente, ela atendia crianças, né? Na idade de creche, mas também foi atender o ensino fundamental. O senhor estava lá durante esse período, vereador? Sim, o meu trabalho como presidente, a gente ampliou o trabalho da Fundação de uma forma muito gradativa. No ano de 2013, nós estávamos com cerca de 60 funcionários, terminamos com quase 300 funcionários. Começamos com uma unidade só, né, de trabalho de educação. Em 2012 estávamos com 2 e chegamos agora, no ano de 2020, finalizamos com 5 escolas. Sim. E tivemos a oportunidade de fazer um trabalho pioneiro, que foi a administração de escolas do ensino fundamental, que são localizadas hoje no bairro Hebron, em Piquis. Isso é um trabalho pioneiro na cidade de Uberlândia e no Brasil, visto que os convênios com instituições do terceiro setor normalmente são realizados com instituições voltadas para a educação infantil. E hoje nós temos 3 nesse segmento de educação infantil e as 2 que atendem aí quase 1.700 crianças. Trabalho de forma gratuita. Foi para nós um grande desafio, também como foi para o município, né, porque era algo pioneiro, mas que conseguimos um enorme resultado. E, além disso, além da área de educação, o trabalho voltado para as famílias, né, o atendimento voltado para as famílias, o trabalho pioneiro, que é o trabalho da parte de odontologia, que foi quando começou a Fundação. São 2 consórcios odontológicos que fornecem atendimento básico para a população de baixa renda. População de baixa renda, situação de vulnerabilidade social. Né? O senhor falou sobre a escola de ensino fundamental no bairro Monte Hebron e no Piquis? Isso. Também população de renda ali, de programas habitacionais, né? Ali era uma área muito de construção de programas habitacionais. Agora, vereador, o senhor sabe mensurar a quantidade de estudantes no ensino fundamental quando a Fundação começou a oferecer esse? Hoje, nós temos a unidade do Piqui com volta de 930 alunos. Só do ensino fundamental? Só de ensino fundamental. E o Monte Hebron? E o Monte Hebron em volta de 800 alunos, 840 alunos. Essa é a capacidade das 2 unidades, né, de cada unidade. A Prefeitura de Uberlândia entrou em parceria com a Fundação também, na época. Qual foi a questão? Por que esses alunos não tinham como ser absorvidos pela escola pública, vereador? Não, na verdade, deveria ser passado por uma instituição, até pelo limite que o município já tinha. Sim. Então, foi repassado, né, essa administração para a Fundação Filadélfia, lembrando que o requisito que a Fundação tinha era uma das únicas instituições que tinham a autorização para ensino fundamental, já tinha uma experiência no trabalho de ensino fundamental, e isso permitiu essa parceria, né? E que também, como eu disse, um trabalho voltado, um dos segmentos nossos é o terceiro setor. Hoje o terceiro setor é importantíssimo para o município.
ele sai mais em conta para o município, o resultado ele é mais imediato, ele traz mais qualidade. E essa gestão do prefeito Odelma, ela valoriza muito essas parcerias, porque a população é atendida de forma muito rápida, né? E o município, por si só, ele não consegue mensurar ou acompanhar e atender toda a demanda que ele tem, não só na área da educação, mas na área da saúde, entre outras políticas públicas. Então, essas parcerias elas são fundamentais. E a Fundação Filadélfia administra as escolas de ensino fundamental, e nós temos outras instituições, Salva Vida, Missão Sal da Terra, Shalom, né, que também administra as escolas de educação infantil nesses 2 bairros. Vereador, esse perfil seu da gestão, né, como gestor, como presidente da Fundação, todo um perfil aí diferenciado. O senhor acredita que esse trabalho seu te motivou a aceitar essa pretensão política? Como que foi essa Com certeza, né? A vivência disso na prática, como eu disse, eu vi os resultados da política, eu acredito na política, porque eu vi pessoas sendo transformadas através da educação, pessoas sendo atendidas diretamente pela instituição. A educação é uma das bandeiras suas de campanha? Sim, sim, até porque, como professor, de ver também a importância da educação infantil na formação dessa criança, de ver também a escola como um dos fatores importantes para a formação de um cidadão, de ver que, muitas das vezes, a escola é um dos únicos possibilidades de futuro para as crianças, é uma das minhas bandeiras, é algo que está no meu coração. Então, eu vi a política pública dando certo, e eu acredito nisso. Então, foi uma das coisas que me motivou a colocar o meu nome à disposição da cidade de Uberlândia e alcançar esses 2.812 votos. O seu trabalho anterior como gestor, o senhor tinha uma liberdade de atuação. Agora, como vereador, o senhor tem seu espaço, mas a atuação do vereador ela é um tanto limitada, né? Como é que está sendo essa diferenciação aí de cargos, como se diz? Está sendo uma experiência, né? Nós tivemos o primeiro mês que eu vejo com grandes resultados que nós já alcançamos. São ações distintas, né? Mas o propósito ele continua o mesmo. Então já deu para realizar trabalho já no mês Sim, já fizemos algumas ações, temos algumas bandeiras também que é a inclusão, trabalho com a comunidade surda, conseguimos parcerias públicos-privadas que têm permitido atendimento à comunidade surda, estabelecendo alguns projetos já para trazer ao plenário, reuniões que foram feitas, esse primeiro mês nos permitiu isso, fazer reuniões, conhecer como é de perto o executivo, conhecer de perto como é o legislativo. Então, existe uma grande diferença, né, em relação às suas ações, mas o que motiva é o propósito. Sim. Então, o propósito que nos motiva a estar aqui e que, independente da função, a gente continua com ele, para fazer aquilo que nos é proposto. Agora, o mês de fevereiro em si, votações, avaliação de projetos, como é que foi esse trabalho? Você acredita que a pandemia aí também está ofuscando um pouquinho o trabalho de vocês, ou como é que você está entendendo? Eu acredito que é um desafio, né? É um desafio, mas que isso nos motiva. É diferente, é atípico para todos, ninguém nunca viveu isso, mas a população de Uberlândia precisa de nós. Sim. Então, nós, quando aceitamos, colocamos o nosso nome, nós já sabíamos que o ano de 2021 a pandemia não iria acabar. Então, eu penso que um dos grandes desafios que nós temos é um processo de união entre todos, porque nós precisamos dar uma resposta para a população de Uberlândia, reconstruir, trazer a confiança, né, para o Legislativo. E o primeiro mês de sessão foi novidade, foi a primeiro mês que você vai aprendendo, você vai vendo, mas que eu vejo que a Câmara está no caminho certo, cada um com sua bandeira, cada um defendendo aquilo que acredita, isso é democracia, mas nesse momento, nessa crise que enfrentamos de pandemia, o processo tem que ser de união. Vereador, voltando a essa questão da pandemia, também o senhor é membro da Comissão de Educação, vocês já estiveram presentes, eu acompanhei até a reunião de vocês, o senhor falou sobre essa questão da volta às aulas, parece que lhe preocupou um pouco a questão do cumprimento aí do protocolo sanitário para as voltas às aulas. Como é que está essa questão, essa defesa da volta ou não às aulas, sabendo que o município está passando por um momento mais crítico, né, do período dessa pandemia? Eu acompanhei de perto, né, esse processo, tenho um livre acesso na Secretaria de Educação, um bom relacionamento, até porque eu construí isso antes de exercer o cargo de vereador. Fui de perto verificar essas voltas às aulas, muitas escolas totalmente preparadas para isso, para o retorno das aulas, até porque não se voltou todo mundo, então não se tinha as aglomerações, mas a comissão se preocupa, até porque é um processo pandêmico mesmo, né? Se preocupa com a saúde em si. E logo já veio a questão da justiça suspendendo as aulas e chegamos num momento crítico, né? Chegamos num momento crítico. Há um impacto de não estar na escola para a criança. A gente tem que entender isso. O que eu prego é o equilíbrio,
porque eu tenho 2 crianças, eu sei o que tem tido a dificuldade para elas de não estar com os colegas, de não estar com a professora, a dificuldade que ela tem de ter a aprendizagem sem estar nesse contexto, mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação como pai com a saúde. E, nesse momento, a gente precisa ter equilíbrio, é o que eu prego isso dentro da comissão, para que possa ser decisões assertivas. Lógico que estamos em guerra, e eu entendo que decisões em guerra não vai agradar todo mundo, né? Nós não vamos agradar a todos, o Poder Executivo não vai agradar, muitas vezes o Legislativo também não vai, porque são decisões duras que precisam ser tomadas. Mas, tendo um equilíbrio e tendo informações técnicas, a gente fica mais fácil para tomar uma decisão, né? Nesse momento, Uberlândia passa por um toque de recolher, parece uma medida bem abrupta, né? Como é que o senhor está acompanhando esse caso? Eu perdi uma pessoa por perto, eu perdi a minha sogra. Essa doença mata. Essa doença é uma doença que tira de você e que não te dá nem a possibilidade de se despedir das pessoas. Isso é muito triste. Então, nós chegamos à marca de 1000 mortes, e que são famílias que estão... No município de Uberlândia, no município de Uberlândia. E são famílias que, além do luto, enfrentam muito mais do que o Covid traz, que é o isolamento, de não poder despedir. Isso é duro. Então, como eu disse anteriormente, é uma guerra. E em guerra, às vezes, nós temos que tomar medidas que são drásticas. Então, eu entendo que foi necessário, sim, para que mais vidas não sejam ceifadas. A economia é muito difícil, a gente sabe o impacto pós-pandemia, mas perder a economia, perder, às vezes, um comércio, não se compara para ninguém como perder uma vida. Eu perdi, eu tenho isso. Eu sofri com a perda do Covid, não só com a minha sogra, mas com amigos. E eu sei que essa doença mata. Então, o prefeito ele não quer fechar comércio, ninguém quer, nem o Poder Legislativo quer tomar uma decisão que traga impacto negativo na vida das pessoas, mas medidas devem ser tomadas, né? Vereador, com relação à sua posição política aqui na Câmara, a gente sempre pergunta se o vereador é da base ou não do prefeito. Como é que o senhor entende essa situação? Ainda que seja um período muito inicial do trabalho de vocês, mas como é que fica essa situação com a prefeitura, com a votação do projeto? É base ou não é base? Como é que está o seu entendimento com relação a esse momento? Não, nós trabalhamos com a base do prefeito. O prefeito Odelmo Leão foi aprovado aí com 70% dos votos, trouxe um resultado enorme para a cidade de Uberlândia. Mas, da mesma forma, nós temos a liberdade de avaliar os projetos. Nosso trabalho aqui é avaliar e ter o nosso posicionamento, e trazer aquilo que é benefício para a cidade de Uberlândia. Então, somos base, vamos aqui trabalhando, mas, ao mesmo tempo, como eu sempre disse, a gente conversa isso, nós temos essa liberdade de poder aprovar, de poder votar daquilo que a gente tem como consciência, né? E o nosso objetivo aqui é trazer realmente o melhor para Uberlândia. E o Poder Legislativo ele traz muito bem o que é a democracia, a representatividade. É tanto que até a avaliação dos votos do vereador é diferente, né? Às vezes tem vereadores que candidataram e tiveram mais votos e não foram. Por quê? Porque a gente precisa ter uma representatividade. E a Câmara de Uberlândia está muito bem representada. Nós estamos no partido PSD, que é do nosso vice-prefeito hoje, e aqui nós vamos tratar com seriedade cada projeto, não só numa questão de uma intuição, mas também de uma avaliação técnica de cada projeto e a consequência dele para a sociedade. E o senhor falou também desse livre acesso à secretária, por exemplo, à Secretaria de Educação, esse trabalho seu junto ao secretário de Finanças, quer dizer, acompanhando esses casos. Então, parece que o senhor tem essa proximidade mesmo. Sim, a gente construiu isso antes de, como eu disse, de ser vereador, né? E não só a mim, mas independente de partido ou sigla, os secretários de Uberlândia estão sempre atendendo os vereadores. O nosso trabalho é estar em conjunto, verificar a demanda da população, e a característica do governo Odelmo e de todos os secretários é a sua acessibilidade. Nós não temos dificuldade de estar com eles, deles nos escutarem, de trazer as respostas, né? E, graças a Deus, nós construímos uma história antes, né? E, por isso, temos esse nome, preservamos por ele. E esse acesso é muito importante para nós, e o Executivo nos dá isso, e essa união entre Legislativo e Executivo só tem a ganhar a cidade de Uberlândia. Vereador, a gente já está chegando no fim do programa, mas como a sua bandeira principal parece ser a assistência social, qual é, nesse momento, a maior carência? Como que se trabalharia, uma fala bem pequenininha, mas como que se trabalharia essa questão da carência, o desafio para a assistência social? Nossa grande preocupação é o pós-pandemia, não só a pandemia, mas o pós. Como que serão essas famílias? Tanto na questão da vulnerabilidade social em si, como na questão psicológica.
Então, nós precisamos elaborar estratégias, projetos e ações que venham acolher essas famílias. E de forma mais próxima, E de forma né? mais próxima, de forma mais próxima. Mesmo que pareça que na pandemia não diminuir se o pode, distanciamento, mas né? a gente precisa estar próximo da população. Porque hoje nós estamos tratando a pandemia em si, mas daqui a pouco nós vamos ser o pós, e esse pós vai ser muito pesado. Né? Então, nós temos que ter ações dessas famílias em relação da vulnerabilidade, porque a economia está sofrendo um impacto, mas também na questão psicológica. E convencer o executivo, no caso, de verbas, né, para essa área também, que é um... Com certeza, né? E nós, como vereadores, nós estamos mais próximos, e aí nós conseguimos levar essa situação para cada secretaria e para o executivo e juntos tomar ações que possam beneficiar toda a população. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação, agradecemos, já esperamos o senhor aqui para a próxima agenda conosco. Eu que agradeço, estou à disposição, é sempre um prazer falar um pouco, né? E que Deus abençoe cada um, e gratidão por poder falar um pouco dos projetos, das nossas ações e do nosso mandato. Ok, muito obrigada. Nós agradecemos novamente o vereador Neemias Miqueias e agradecemos a você, telespectador. Esperamos que você esteja conosco no próximo programa. Muito obrigada, viu? Obrigado.